aquele que levantou a mão contra Israel. Eu sou o único que seduziu a multidão no deserto, que elogiou eles para criarem um bezerro de ouro. Eu sou o único que trabalhou em Herodes, aquele que fez mentir Caifás a Pilatos. Eu sou o único que levou Judas a trair o Cristo, aquele que mais tarde o fez mergulhar em uma espada em suas entranhas. Aqui ele está falando que Judas não se matou enforcado lá, igual tá a coisa. Aqui ele está falando que Judas colocou uma espada na entranha dele. Até é um pouco diferente. Tem vários livros, tem várias versões, né? Eu sou aquele que vive no Tártaro, o injustiçado pelo Filho de Deus. Eu sou o irmão de quem vem do Oriente, aquele que também tem poder ilimitado sobre a terra. Aqui ele já está falando do anticristo, que vai ser um filho do maligno, que é irmão dele, irmão desse demônio, e aí vai vir do Oriente para ter um poder ilimitado sobre a terra. Às vezes as pessoas falam que é o Putin, né? Mas eu acho que não é não. Mas quem sabe? Se vem do Oriente, quem que vem do Oriente? Existem muitas teorias aí, eu nem tento pensar nessas coisas. Nós gnósticos, nós não pensamos muito no Apocalipse. Em quem, o anticristo, se vai ter guerra, se vai ter terremoto, meteoro, a gente não liga muito para essas coisas porque nós somos espíritos, então quanto mais cedo a gente deixar esse corpo e voltar para o Pai, melhor. A gente não tem medo. Quando o demônio terminou de falar, o irmão Tomé deu um passo à frente e gritou para o topo de seus pulmões, do topo de seus pulmões: Você não tem vergonha, Senhor? Pare com esses truques e esses negócios mentirosos de uma vez. Seus dias de destruição chegaram ao fim. Então cale essa boca perversa e pare de falar com as pessoas sobre o que você fez para os seus próprios assuntos. Agora eu te ordeno, em nome de Cristo Jesus, que nunca para de lutar pelo seu povo, para você sugar o veneno para fora deste homem morto e levá-lo para longe dele. Aí ele fala: eu não vou a lugar nenhum tão cedo, como você gostaria que eu fosse. Onde você saia tentando me levar de volta, para sugar de volta o veneno que eu coloquei dentro deste homem, e eu morrer antes da hora devida? Quando meu pai coloca sua boca sobre a criação e suga o veneno que ele colocou lá, que é quando o seu fim virá. O apóstolo se manteve firme e falou: Mostra-nos a natureza do seu pai. A serpente lutava por um momento. Então, sob o poder do Senhor, lentamente avançou ao longo do corpo, colocou a sua boca sobre a ferida e sugou o veneno para fora da perna do rapaz. Lenta, mas seguramente, a cor do jovem, que tinha sido um roxo escuro, começou a aparecer mais natural, quando de repente ele pulou, correu para o irmão Tomé e caiu a seus pés. Se curvou a seus pés. Agora, a cobra estava tão cheia de seu veneno, ela inchou como uma bexiga cheia de vinho. E assim que o jovem tinha vindo de volta à vida, aquela cobra velha explodiu com um estrondo, espalhando veneno e fel em todos os lugares. Para espanto de todos, o terreno em torno da serpente começou a tremer. A divisão e um abismo alargado na terra debaixo dela engoliu a cobra para o bem. É isso, disse Tomé.
esse rei, você e seu irmão devem ter alguns operários para preencher essa lacuna e estabelecer bases sobre esta terra. Você pode construir casas aqui onde os estrangeiros podem viver. Aqui ele falou para os discípulos para onde tinha o buraco lá que a cobra foi engolida, eles taparem o buraco e construir casas para que os estrangeiros, as pessoas sem casa, pudessem viver. Tomé fazia muito isso, ajudava as viúvas, as pessoas sem casa. Depois vai ver aqui nesse livro, mostra bastante. Aí o jovem que ressuscitou, chorando, perguntou ao irmão Tomé: o que eu fiz para merecer isso? Você parece ter duas formas, e onde quer que você quer ser, pode ser encontrado, e ninguém há que tenha poder sobre você. Eu posso dizer, quando eu estava morto, eu vi que o cara perto de você, e eu ouvi dizer-lhe que ele tinha sinais e prodígios para lhe mostrar, e ações para você fazer, e que você vai ser recompensado por isso. Então ele disse que você ia trazer vida a uma multidão, e eles vivem para sempre na luz, como filhos de Deus. Aqui o jovem fala que ele viu Jesus do lado de Tomé, quando ele estava morto, e Jesus falando com o espírito de Tomé. Ele em espírito estava falando que Tomé iria fazer ainda mais sinais e maravilhas, iria fazer multidões acreditar em Jesus e multidões serem feitas filhos de Deus, virem para a luz. Isso tem outra parte também que é uma mulher, ela morre e ela fala que viu Tomé e Jesus, e aí viu alguém parecido com Tomé, mas era Jesus. Realmente nos livros eles falam que eles tinham uma aparência igual. Aí eles chamam eles de Tomé o gêmeo. São muitos mistérios que não estão na Bíblia, gente. Então busque conhecimento, não pense, heresia, isso, aquilo, busque. Se você tem que ser igual um bom cambista. Se isso faz sentido para você, você vai continuar lendo, senão você passa, não lê. Mas você tem que conhecer, porque às vezes a gente se limita tanto a só aquele livro e ter só aquelas histórias e acaba tendo uma limitação até de conhecimento do que é realmente a fé em Deus. E para mim, quando eu leio isso, eu tenho muito mais fé em Jesus. Eu vejo o poder que Tomé, que os discípulos tinham sobre os demônios, e isso não só Jesus tinha ali, que a gente tem algumas histórias de Jesus expulsando demônios, mas é bem vago, não tem esses diálogos, essas coisas bem longas assim. E esses livros, eles trazem uns detalhes que dá pra gente tirar até pra nossa vida, entender como é a nossa guerra espiritual, entender muito melhor. Então eu aconselho, leiam, busquem, leiam a Bíblia Gnóstica Proibida, os Atos de Tomé. E aí ele continua aqui falando para Tomé. Então ele disse que você ia trazer vida a uma multidão, e eles vivem para sempre na luz, como filhos de Deus. Em seguida, ele lhe disse para me levantar dos mortos e me salvar do inimigo e cuidar de mim sempre. Então eu estou feliz que você veio aqui, mas se você vai eventualmente voltar para ele, mesmo que ele nunca vai te deixar. Mas ouça, eu não me preocupo com mais nada. Ele me libertou de se preocupar com o escuro e me ajudou demais, depois de trabalhar o dia todo, e libertou-me do que me colocou neste estado e me fez pecador. Eu encontrei a luz e encontrei o meu irmão há muito perdido. Eu fui livrado de quem era cego e dos seus servos, quem me cega, que é o demônio e os seus servos, para que eles não recebam o que está fazendo para eles e os faz fazer coisas vergonhosas. E juntou-se com ele o trabalhador da luz e da verdade, que você nunca tenha vergonha de ser com ele. Eu deixei o mestre da mentira e das trevas, e encontrei aquele que proporciona beleza e verdade, que espalha as nuvens e faz o homem para ver. Cura as feridas da criação e vence os inimigos com sua bondade. Por favor, irmão, mostre-me este homem novo. Revela o que está escondido de mim. Deixe-me ouvir a sua voz.
A este corpo imperfeito não consigo nem descrever. Então o irmão Tomé respondeu ao jovem e disse: se você é sério, se você está falando sério sobre o que você acabou de dizer, e está pronto para se livrar e deixar as obras do inimigo, e se você realmente sabe o que causou essa mudança em você, você está disposto a estudar e ouvir as obras do que você está procurando, então você certamente vê-lo-á e viverá com ele para sempre. Aqui ele está falando de Jesus, porque o jovem não conhecia Jesus. Por isso que ele fala, eu vi um homem com você, eu vi alguém. Porque ele não sabia quem era Jesus. Tomé estava lá na Índia. Então, eles não sabiam quem era Jesus. Aí ele só falou, parecia com ele. E aí ele viu e queria saber quem era esse que estava falando com ele do poder. Aí Tomé fala para ele, se é realmente sério que você está falando, quando você estava morto, você viu ele e você deixou as obras do inimigo e quer realmente estudar e seguir ele, você precisa estudar as obras dele, eu vou te mostrar. Por isso que eu falo, o gnosticismo é muito estudo. A gente tem que conhecer quem é Jesus de verdade. Não é simplesmente ouvir uma pregação de 40 minutos, a pessoa pega um versículo, faz uma pregação de prosperidade e tal, e as pessoas não leem, não entendem quem é realmente Jesus, não conhecem as obras dele. Então, conhecimento é isso, é você buscar e estudar mesmo. Não é esperar todo mastigado do outro, você precisa buscar. Aí ele fala, e ouvir as obras do que você está procurando. Então você certamente vê-lo-á e viverá com ele para sempre. Você vai descansar com ele e sentir a sua alegria. Mas se você afrouxar e voltar aos seus antigos caminhos e virar as costas para seu rosto brilhante que você viu enquanto estava morto e esquecer o quão bela a luz é, não só que você vai perder essa vida, mas também a vida que está por vir. Se você se afastar dele, ele vai deixar você e você nunca mais vai vê-lo novamente. É o que eu acabei de falar ali também na questão do escravo, que está no Evangelho de Filipe. Um escravo que é livre, liberto pelo seu senhor, e depois vende a si mesmo de escravo para outro senhor, para outra pessoa, ele nunca mais vai poder ser livre novamente. O senhor não vai lá libertar ele de novo. Imagina, eu sou um escravo, né, negrinho, né? Aí vem alguém e me dá a lei áurea lá e me liberta. Aí eu vou lá e falo, mas tá muito ruim aqui, tenho que trabalhar e ganhar um pão. Aí eu vou lá trabalhar de graça de novo lá para uns pelourinhos. Então, ninguém vai me libertar de novo. Então, Jesus é assim também. Então, o Tomé está falando para esse jovem que ressuscitou, se realmente ele viu Jesus quando ele morreu, estava ali, e ele quer seguir Jesus, é algo bem sério, ele tem que estudar, buscar. Mas se ele relaxar e voltar para os caminhos antigos, aí Jesus vai se afastar dele. E aí ele nunca mais vai ver essa luz novamente. Então aqui eu não estou falando de igreja, tá, gente? Aqui não é igreja. Então não existe essa, eu estou afastado da igreja. Mas você está afastado de Jesus? Tá? Então sempre você tem que fazer esse pensamento. Não é a igreja, porque eu não vou na igreja mais de domingo, alguém era da congregação, da assembleia, da adventista e tal, e não vai, mas você continua fazendo o bem, falando, buscando a Deus, tendo fé, então não tem problema. Agora o problema é quando você se afasta do Pai, e tem muita gente afastada do Pai dentro da igreja, que vive só em fofoca, que vive fazendo com inveja do irmão. Isso está afastado de Jesus. Você está voltando aos antigos caminhos. Jesus te liberta e você aceita Jesus e fala, nunca mais vou cometer as coisas. E não é fumar, beber, isso aí são coisas externas. Fumar, beber, isso aí são coisas externas. Jesus fala, o que contamina o homem não é o que sai, mas não é o que entra da boca do homem, não é o que ele come, não é se você bebe ou fuma. É o que sai do seu coração, que é a inveja, que é falar mal dos outros,
que é, às vezes a gente assassina as pessoas com as nossas palavras, xingar, maltratar as pessoas. Então esse caminho é que a gente tem que buscar e vigiar sempre para não voltar. Porque se você volta, aí sua casa fica vazia, Jesus se afasta de você. E até na própria Bíblia comum, ele fala, se o Espírito Santo vai lá e tira o demônio de dentro de uma pessoa, aí essa pessoa fica como se fosse uma casa limpa, que seu corpo é uma casa. Esse demônio, ele vai rodar no deserto, e vai rodar, vai ficar lá no deserto. E um momento ele vai pensar assim, fala, olha, eu tinha uma casa bonita lá, quentinha, que eu morava. Eu vou voltar lá para ver se essa casa tá vazia, se aquele que me tirou tá lá